Ok, vou apresentar aqui para você agora uma segunda versão do gerador de código, tá? Essa versão do gerador de código, né, como eu havia falado anteriormente, é para nós diminuirmos a quantidade de código repetitivo nele, tá certo? Posteriormente nós podemos ter ainda uma outra versão, tá? Que esteja ainda mais evoluída, tá? Mas essa versão aqui, a segunda, já ficou bem melhor que a primeira, tá? Em termos de repetição de código, você vai perceber isso daí. Então lá no repositório, agora você vai perceber que dentro de gerador vai ter o Delphi objeto JSON there, que é aquele programinha para ajudar você a fazer o objeto JSON. Vai ter o gerador código, essa pasta aqui é onde tem os templates, e aí fica já a pastinha fonte, você só copia ela para algum lugar da sua máquina aí e altera os caminhos lá no gerador e ele vai gerar os arquivos para você. Tem esse JS, que foi o primeiro gerador que nós fizemos em JavaScript puro. Daí nós migramos ele para TypeScript, que é essa versão aqui, a que a gente estava utilizando até então. Daí eu criei essa TypeScript.2, que é a segunda versão. Eu não estou controlando as versões da forma como nós aprendemos a controlar a versão 0.01, 0.02, 0.03, não é isso, tá? Essas versões aqui é versões de treinamento, tá bom? Então essa versão primeira aqui é a versão que nós estávamos utilizando até então e tem muito código repetitivo. Essa versão 2 é a versão que nós vamos utilizar a partir de então, tá? Mas ela faz a mesma coisa que essa versão aqui, ó. Neste momento que você está vendo esse vídeo, essa versão 2 faz a mesma coisa da versão 1 aqui, vamos chamar assim. Só que com menos código, e é isso que eu vou mostrar para você, tá? E eu deixo as duas versões assim no repositório, né? Embora lá no repositório nós possamos, através dos commits, né, saber o que alterou, o que foi mudado, o que foi alterado entre uma e outra versão, mas fica melhor que eu deixe assim, né, fica mais didático, para que você facilmente consiga comparar uma com a outra quando você estiver estudando aí, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto aqui, nessa segunda versão, tá, na versão 2, é o seguinte, ó. Que em rotas, eu continuo com as minhas mesmas rotas, tá bom? A rota que chama tabela, né, que ela vai constar a lista de tabelas. Essa que consulta uma lista de campos em cima de um nome de tabela. Essa que gera os campos para determinada tabela, gera os fontes para determinada tabela e determinada linguagem. Essa que gera tudo para uma linguagem. E as que geram aqueles arquivos acessórios, né? Aquelas porções de código acessório para cada linguagem. Para o Node, para o PHP, para o Delphi e para o Flutter, não tem para o Java isso daqui, tá? Muito bem. O que é que mudou aqui em rotas? Nada, tá bom? Nós sabemos que rotas chama tabela controller, né? Então eu vou pressionar aqui em tabela controller, clicar F12, pressionar F12 aqui no teclado, tá? E o tabela controller, se eu vier no código anterior aqui, ó, gerador, controller, se eu abrir aqui o tabela controller, você vai ver que eu tinha essas linguagens aqui, ó, C#, Delphi, Java, Node, PHP, Flutter e N-Hibernate, né? Então agora eu tenho C# EF, que é para o Entity Framework, C# N-Hibernate, então são dois ORMs, né? Nós vamos utilizar agora o N-Hibernate, mas ele vai continuar gerando para o Entity Framework, tá? Delphi, Java, Node, PHP e Flutter, tá? Perceba que linguagens aqui, ó, já está dentro do método gerar fontes, tá? E que o método gerar fontes, ele é, ó, igualzinho ao método gerar tudo, sendo que o método gerar tudo, ele se encontra dentro de um laço, tá? O método gerar tudo está dentro de um laço, daí ele faz o switch na linguagem e ele vai chamar, é para gerar para o C#, faça isso, é para o N-Hibernate, faça isso, e por aí vai, né? Aqui em cima, ó, tem também o switch do mesmo jeito, tá? É para C#, faça isso, é para N-Hibernate, faça isso, é para Delphi, faça isso. Enfim, esse código está duplicado, tá? Então,
foi a primeira alteração que nós fizemos aqui. Primeiro eu peguei esse array, linguagens, removi de dentro do método e joguei aqui em cima como uma variável de classe, da classe tabela controller, tá? É um array estático, esse array de linguagens, tá bom? O construtor não tem nada. Daí eu tenho a rota gerar fontes, tá? E eu também tenho a rota gerar tudo. Mas veja como o código está menor. O gerar fontes tem só esse pouquinho de código aqui e o gerar tudo só esse pouquinho de código aqui. Isso ocorre porque de dentro deles eu vou chamar agora um método chamado gerar arquivos, ó, que está dentro de tabela controller, tá? Ele é até um método estático, tá bom? Então o comecinho aqui do método, vamos lá, gerar fontes, vamos comparar com o outro gerar fontes que eu tinha aqui, ó. Gerar fontes, esse aqui é o gerador anterior, né? Então esse linguagens não está aí, eu tirei. Daí eu defino a linguagem, defino a tabela, defino o módulo. Defino a linguagem, defino a tabela, defino o módulo. Da mesma forma, tá? E eu guardo aqui uma lista de retorno, tá bom? Mesmo no método gerar fontes, que não tinha essa lista de retorno, só quem tinha a lista de retorno era o gerar tudo, tá bom? Mas eu vou guardar a lista de retorno, mesmo que seja para gerar apenas uma tabela, os fontes para apenas uma tabela, eu vou guardar o retorno, aquela mensagem de retorno, nesse array lista retorno. Então já deixo ele aqui, tá? Daí, ó, eu verifico se a linguagem que o usuário passou lá existe. Se não existir, eu retorno um objeto de erro. Essa mesma verificação eu estou fazendo aqui, tá bom? Retornando lá, então, deixa eu subir aqui para o gerar fontes, ele vai verificar se a tabela existe, então ele vai consultar a lista de campos para aquela tabela, mesma coisa ele faz aqui, ó, consulta a lista de campos para aquela tabela, tá? Se aconteceu algum erro, ele retorna o erro, se aconteceu algum erro, ele retorna o erro. Se não, verifica se a linguagem enviada pelo usuário está na lista de linguagens esperadas. Veja que esse código aqui, ele se encontra duplicado, tá? Ele estava lá, ó, ok? Porque esse gerar fontes, ele não tinha aquela verificação anterior da linguagem, tá? Então eu peguei essa verificação anterior da linguagem, que ele se encontra apenas no método que está lá embaixo. Ele já verifica a linguagem aqui em cima, tá bom? Então como eu já estou verificando a linguagem aqui, eu não preciso verificar a linguagem aqui de novo, tá? Eu vou tirar isso aqui então, e vou simplesmente chamar isso aqui, ó, gerar arquivos, tá certo? Muito bem. Já no gerar tudo, se a gente vier no gerar tudo, tá aqui ele aqui, ó. Nós no comecinho fazemos a mesma coisa, linguagem, módulo, lista de retorno, verificamos se a linguagem existe, tá? Daí nós passamos para pegar a lista de tabelas, consultar lista. Mesma coisa que a gente faz aqui, ó, consultar lista. Se acontecer algum erro, a gente manda o erro de volta. Se acontecer algum erro, a gente manda o erro de volta. Tudo isso que a gente já fez anteriormente, tá bom? Se ele passar daí, eu seto aqui a tabela, começo o meu laço, defino a tabela, de acordo com a lista que eu recebi aqui, né, a lista de tabelas, defino aqui a tabela. Daí no lugar de eu começar a fazer o switch, linguagem e tudo mais aqui, ó, eu chamo o gerar arquivos, tá bom? Lá no final eu mando a lista de retorno. Aqui também, ó, gero arquivos e no final eu mando a lista de retornos, tá bom? Para o gerar arquivos eu passo o nome da tabela, passo a linguagem, passo o módulo, passo a lista de retorno, que é o meu array aqui em cima, e passo o res, tá? O meu response. Mesma coisa eu faço aqui, ó. Passo a tabela, passo a linguagem, passo o módulo, passo a lista de retorno e passo o meu response, tá bom? E aqui está o meu novo método, estática sync gerar arquivos, tá? Bloco de código para a geração de arquivos chamado pelos métodos gerar fontes e gerar tudo. E o que é que eu tenho nesse método aqui? Exatamente esse código aqui, ó. Esse código que está repetido, ou estava repetido,
no método gerar tudo, aqui no método gerar tudo, e também no método gerar fontes, ele agora está apenas no método gerar arquivos, tá? Se for C# EF, ele faz isso daqui. Se for C# Hibernate, ele faz isso daqui. Se for Delphi, ele faz isso daqui. Se for Java, ele faz isso daqui. Se for Node, ele faz isso daqui. E se for PHP, ele faz isso daqui. Ah, ainda tem o Flutter, né? Se for Flutter, ele faz isso daqui, tá? Daí só mais um detalhe aqui em relação ao Flutter, né? Se você comparar esse Flutter com o que tem aqui anterior, você vai ver que ele está diferente. Porque o Flutter anterior, eu gero os arquivos do gerador Flutter, depois eu gero os arquivos do gerador Flutter aba. Então, eu primeiro gero do gerador, depois o Flutter aba. Tá? Gera as páginas padrões, depois as páginas mestre detalhe. Nesse novo gerador, eu estou gerando apenas as páginas padrões. E cadê as páginas mestre detalhe? Se você entrar aqui no gerador Flutter, F12, ele começa a gerar os arquivos aqui, olha, cria o diretório, daí ele cria os diretórios lá genéricos, né, view model, service model, daí ele gera os arquivos agregados de primeiro nível, gera os da tabela principal, e aqui no final, ó, é que ele vai gerar as abas, tá? Os arquivos das abas dentro daquela paginazinha mestre detalhe, tá bom? Então eu removi essa lógica daqui, deixei isso daqui para ficar igualzinho aos demais, tá? E eu joguei essa responsabilidade para dentro do gerador Flutter. O gerador Flutter chama o gerador Flutter aba e faz todo sentido isso daí, tá bom? Então só para você saber, né? Você vai ver que é diferente esse método aqui. No caso do Flutter, nós passamos essa porção de código aqui, ó, para dentro do gerador Flutter, tá? Aquela porção de código agora se encontra aqui, tá? Então pronto, foi o primeiro passo. Tabela controller então agora está aí mais perto dos 100%, né? Já não temos aí código repetitivo, duplicado, né? Ok, código duplicado, código repetido, né? Muito bem, tá? Os demais métodos, da mesma forma como nós havíamos feito anteriormente, eu não fiz nenhuma alteração neles, tá? A alteração principal foi essa mesmo, tá? Tirar aquela repetição dos métodos gerar tudo, né? E do método gerar fontes, tá? Gerar fontes e gerar tudo, tá bom? Primeiro passo, então, para você perceber aí a evolução do nosso gerador.